Senhor, louvamos o teu nome. Santo é o nome do Senhor, toda glória a ti, aleluia. Oramos pelos irmãos que têm ofertado, os dizimistas, que o Senhor abençoe a casa de cada irmão, de cada vida. Nunca falte o pão de cada dia. Que a boa mão do Senhor permaneça ajudando, fortalecendo, capacitando o cansado, o abatido, o desanimado, o doente, seja curado, restabelecido, fortalecido, abençoada tua casa, tua família, teu trabalho, tudo que você colocar as mãos. A boa mão do Senhor esteja contigo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, maravilha, graças a Deus. Pastor Sérgio. Amém. Graça e paz a todos, amém? Glória a Deus. Até que enfim, hein? Até que enfim, lembrou de mim. Meu Pai. Maravilha, glória a Deus. Tudo tem sua hora, não? Tudo tem seu momento, sua hora. Mas é bom estar aqui de novo, né? Eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Antes eu gostaria que você repetisse o que eu vou falar aqui. Deus, fala comigo. Quero ouvir a sua voz. Amém. Deus tem falado com você? Deus tem falado com você? Deus tem respondido a sua oração? Deus responde, irmão. Nós temos que apenas dar ouvido à voz de Deus. Tantas vozes que nós ouvimos todos os dias, toda hora, em todo o tempo, que às vezes nós não detectamos que voz que é essa que nós ouvimos. A voz de Deus é diferente de todas as vozes que nós ouvimos. Amém? Então eu quero trazer uma mensagem hoje que Deus tem colocado no meu coração já faz dias. Já está no azeite, faz tempo. Então, Deus vai mostrar para nós hoje que Ele fala, amém? Abra a tua Bíblia comigo, no primeiro livro de Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. Eu anotei umas coisas aqui, eu quero compartilhar. Para não esquecer, irmão, a gente que é velho já viu o que é, né? Mesmo anotando, a gente esquece. Mas não vai acontecer, não. Capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Quantos acharam? Versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor, naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar, Samuel. E este levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-se. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha manifestado a palavra do Senhor.
o Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai se deitar. Se alguém te chamar, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor novamente a Eli, e ele ali esteve e o chamou, como das outras vezes. Samuel, Samuel, ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Amém, irmão? Até aqui. Pode sentar, irmão. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E que essa palavra venha de encontro com a sua necessidade, assim como está sendo na minha vida, a necessidade da minha vida. Amém? Preciso muito ouvir a voz de Deus. É importante eu buscar a voz de Deus. Para quê? Para que minha vida seja mais interessante de ser vivida, porque ouvir porcaria a gente está cansado de ouvir. Não é verdade? É verdade ou não? Então, querido, aqui nós vemos uma coisa interessante. Aqui nós vemos algo interessante que eu quero enfatizar. Naquele tempo de Samuel, ele era um homem oferecido, ele foi desde o ventre, ele foi oferecido a Deus. Todo mundo conhece a história de Samuel? Quem conhece a história de Samuel? Sua mãe, Ana, ela desejou ser mãe. E ela fez um voto com Deus. Se ela fosse mãe, o filho que nascesse dela, ela ia entregar para Deus. E foi assim. E foi dessa forma. Ela engravidou, teve o filho e entregou no templo para servir o Senhor. Então, ali, naquele tempo, havia um sacerdote Eli. Então, ele ali ministrou sobre a vida daquele menino. Mas interessante aqui também, eu vejo que ele não conhecia a voz de Deus. Naquele tempo, segundo a Escritura aqui, era muito rara ouvir. É muito rara naquele tempo. As visões que anteriormente os profetas tinham, outras pessoas tinham, já não tinha mais. É muito rara, muito rara. Então, Samuel viveu naquele lugar, servindo a Deus. Provavelmente, servindo no templo, arrumando, alguma coisa assim. E o sacerdote Eli, com certeza não tinha ensinado a ele a palavra de Deus. Mas ele, como filho de uma mulher abençoada, com certeza sabia alguma coisa. E não tinha experiência com Deus. Tanta gente serve a Deus e não tem experiência com Deus. Quantos aqui já tiveram experiência com Deus? Então, não é difícil ter. Então, certas situações que nós vivemos, que nós percebemos que é Deus que está agindo. Quero falar uma coisa para você. Não fique, como se diz assim, não fique ansioso. Não fique ansioso, porque Deus está ouvindo o que você está passando, está vendo. E segundo o seu coração, a sua necessidade, a sua autenticidade, porque falar com Deus, irmão, tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro. Tem que ser autêntico. Porque Deus, Ele ouve, é como se diz aquele rádio, né? Como já foi falado aqui várias vezes. Sabe que quando você liga aquele rádio e está fora de sintonia? Aquela chiadeira danada? Eu fico imaginando Deus assim, ouvindo o que você está falando, mas não está entendendo. Porque é como se fosse um rádio fora da sintonia. Deus precisa ver o seu coração. Segundo aqui, no livro de Samuel, ele olha o coração e não olha a maneira, a forma que você está andando, está deitado, se você... Não importa. Deus, Ele olha o seu coração, mediante a necessidade do seu coração, da sua vida. Muitas pessoas buscam a Deus para buscar coisas que não tem nem a ver com a prioridade dele. Ele quer apenas que Deus dá para ele
para ele desfrutar e dizer, foi Deus que me deu. Ótimo, foi Deus que deu, porque tudo pertence a Ele. Mas Deus quer ver você gloriar naquilo que Ele está fazendo para você. Amém? Então, o que eu vou explicar aqui para você? Eu notei aqui, o que é um chamado? Aqui foi um chamado de Deus na vida de Samuel. Deus chama muitas pessoas, já chamou todas as pessoas. Aqui tem um livro que tem muitas pessoas que foram chamadas por Deus. Muitas pessoas que foram usadas por Deus. Tem pessoas que foram chamadas e que negligenciaram essa chamada. Não persistiram, não continuaram. E o final disso foi muito trágico, né? Samuel aqui estava recebendo uma chamada. E o que é uma chamada? Talvez você já foi chamado por Deus. Você não ouviu, você não entendeu ainda. Porque a gente, quando fala, tudo tem o seu tempo, acabei de dizer aqui, tem o tempo de Deus também. Tem o tempo de Deus também. Quando nós aproximamos de Deus, nós precisamos ouvir a voz dele. E a voz de Deus, ela não estampa aqui no nosso ouvido. Aquela voz grossa. Samuel. Nada disso. Marinha. Você fica esperando Deus falar assim, não vai falar. Você vai ouvir Deus falar aqui dentro, do seu espírito. Né? E a gente tem essa mania, né? De ouvir, fazer assim para ouvir Deus falar. Né? Quem já fez assim? Fala, Deus, que teu servo ouve. Não foi isso que Samuel fez. Samuel confundiu a voz de Deus com a voz de Eli. Porque aqui nós vemos uma coisa também que é interessante. Que Deus nunca fala numa voz que você não conhece. Ele, Samuel, Deus usou a voz do mestre dele. Eli era o mestre de Samuel. Ele vai na voz do líder. É preciso ouvir a voz do líder. Né? Quando o pastor falar, você ouve. Quando o pastor falar, você escuta. Amém? A voz do seu líder. Deus fala numa voz que você não vai confundir. Ele confundiu porque ainda não tinha uma experiência com Deus. Samuel ainda não tinha. Mesmo naquele tempo, eu creio que Samuel, ele vivia uma vida tranquila, sossegada. Aparentemente, aquele jovem, né? Ele era jovem aqui. Então, ele estava esperando algo, né, de novo para ele. Então, isso aconteceu na vida dele. Porque Deus tinha um propósito na vida de Samuel. Samuel, na sua vida adulta, ele foi um homem temido em Israel. A voz de Samuel ali era temida. Todo mundo temia Samuel. Por quê? Porque ele falava aquilo que Deus mandava ele falar. Todo mundo. Quando ele foi a Ramá, na casa de Jessé, ele chegou ali, naquele lugar, né? Todos os anciãos da cidade temeram a presença dele ali. Disseram, é de paz a sua vinda? É de paz. Porque eles sabiam que Samuel era um homem de Deus. E quando Samuel chegava, alguma coisa ia acontecer naquele lugar. Então, os anciãos daquele lugar, os homens importantes daquele lugar, ficaram com medo. Então, aconteceu que ele foi na casa de Jessé. Ali, ele tinha uma missão de ungir uma pessoa que seria o sucessor do rei Saul. Então, todo mundo conhece a história de Davi, amém? Glória a Deus. O chamado de Deus, ele é muito importante na vida da gente. Quando eu recebi meu chamado, quando cada um de vocês recebeu o seu chamado, talvez você não se lembre quando foi que você recebeu o seu chamado. Mas uma coisa eu digo para você, eu tenho certeza disso. Você sentiu aqui dentro. Foi aqui que você sentiu. Talvez tenha entrado algo no seu ouvido. Tenha caído aqui dentro. Mas é isso mesmo. Você ouviu algo que veio confirmar aqui dentro, testificar aqui dentro, que era Deus que estava te chamando. Amém? Por quê? Porque Deus testifica quando é Ele que está falando.
A voz de Deus é inaudível. Amém? Você não, pode ser que tenha alguém repetindo o que Deus está falando. Mas o que Deus fala é inextinguível. Você vai determinar que é Ele que está falando. Então, a palavra chamado tem várias conotações, né? Essa palavra vem do latim. Veio do latim. E quer dizer clamare, ou seja, gritar. Ei! Tipo assim, ei, você aí, vem aqui que eu tenho algo para você. Será que é assim que Deus fala? Então, a palavra chamada é isso. Ei! Veio do latim, clamare. Tanta gente foi chamado por Deus. Aqui nós vimos a história, né, de Samuel, vimos a história de Davi, vimos a história de Jonas. Todo mundo foi chamado. Alguns queriam distorcer o chamado de Deus, e aconteceu muita coisa drástica na vida dele. Como Jonas, por exemplo. Foi chamado para fazer uma missão numa determinada cidade, e ele preferiu ir para outra, querendo enganar Deus. Não, eu vou por aqui, eu vou para lá não. Mas tem um porquê. Essa desobediência de Jonas tem um porquê. Não é à toa. A cidade de Nínive é uma cidade terrível, né? E Jonas conhecia muito bem aquele lugar. O desejo de Jonas é que todo mundo ali morresse. Mas não era isso que Deus estava querendo. Deus queria salvar aquela cidade. Deus queria livrar aquela cidade do mal que poderia vir sobre ela. Porque Deus é assim, Ele intervém na sua vida na hora que você menos espera. Ele intervém. Deus não vai deixar você passar por algo que você não suporte. Não vai. Está sendo assim comigo. E vai ser assim com você. Tenho certeza. Deus sempre pôs. Ele pode repartir conosco aquilo que tem para Ele. Ele dá a medida certa para cada pessoa. Nada que você não venha suportar. Quando falo de castigo de Deus, o castigo de Deus é bom. O castigo de Deus é bom. Não é ruim, não. Ainda que doa, mas não é ruim. Lá na frente você vai superar, você vai entender por que você passou determinada situação. Aqui devemos várias situações, né? As pessoas sempre se perguntam, como discernir a voz de Deus? A voz de Deus, ela é percebida no nosso espírito. Ela é percebida no nosso espírito. Quando você está sozinho, que você lembra em orar alguma coisa, está andando, está trabalhando, seja o que for que você esteja fazendo. Você tem um sentimento, né, de prazer ali. Esse sentimento de prazer é uma mistura de emoção. Ela é percebida no seu espírito. É calmo, é lento. Você nunca viu Deus gritar. Você nunca viu Jesus gritar com ninguém. Jesus era manso, humilde, simples. As pessoas viviam ao redor de Jesus, procuravam entender o porquê ele era daquele jeito. Jamais ele tentou ou atentou alguém a fazer algo que ele não gostasse. Ele sempre deu liberdade para qualquer um fazer o que quisesse fazer. Em toda a história do ministério de Jesus, você não vê em nenhum momento ele irado, a não ser aquele momento que ele foi ali no templo, estava ali comercializando na frente do templo, ele teceu um azorrague e desceu além. Mas ali ele tinha um motivo. Tinha um motivo. Ele disse, a minha casa é casa de oração. É como se você chegasse aqui na igreja, tivesse um show de rock aqui dentro. O que você ia pensar? Um punhado de gente, uma punhada de banca aqui vendendo, um punhado de coisa. O que você iria pensar? Você escandalizaria, não foi? Não é verdade? Por que eu não ia ficar escandalizado? Outro dia eu fui numa igreja, um tempo atrás, e tinha uma fogueira lá dentro. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Tinha uma fogueira. É negócio de festa junina. Então eu não pude fazer nada, porque a igreja não era a igreja que eu congregava. Então eu fiquei quieto na minha.
Mas na hora de pregar, não saiu nada da minha boca. Nada que viesse. A vontade minha era pregar contra aquilo, mas eu não podia fazer aquilo. Eu sei lá o que está acontecendo. A minha vontade é pregar contra aquilo ali, mas eu não pude fazer. Eu não pude fazer. Se eu fizesse isso, eu ia criar uma inimizade com um monte de gente. Porque estava todo mundo gostando daquilo. Estava todo mundo gostando daquilo, e eu não estava gostando daquilo. Já fez alguma fogueira na igreja? Não, né? Esse profeta Samuel, ele recebeu esse chamado, só que no momento, ele não entendeu. Ele não entendeu porque ele confundiu a voz com a voz do sacerdote. Por 3 vezes ele foi ali. O senhor me chamou? Eu não chamei, não. Vai deitar. Ele foi. A voz chamava ele de novo. Deus insiste, irmão. Deus insistiu com Jonas. Jonas não queria ir de jeito nenhum ir na cidade que tinha que ir. Deus insistiu com ele. Deus provocou uma situação que fez com que ele entendesse que ele tinha que ir. Deus é assim. Quando nós entendemos que nós temos que fazer algo para Deus, nós precisamos fazer. Precisamos. E nesse meio todo o tempo que você está vivendo, no seu dia a dia, em meio aos seus afazeres, você sabe que você é de Deus, amém? Você é diferente. Você é diferente. Nós somos luz. A Bíblia diz que nós somos luz. Embora que não, uma luz meio ofuscada, né? Nós somos luz. Tem crente que é meio ofuscado. Crente meio sombra, sei lá. Como é que chama isso? Crente meio sombra, meio luz. Jesus amado. Porque às vezes nós desviamos das coisas de Deus, irmão. Nós desvirtuamos. Eu não sei por que a gente faz isso. A gente sabe que está errado, às vezes, fazer alguma coisa e faz. Mas o apóstolo Paulo falou isso. Que o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Será que eu estivesse ali, naquele tempo ali, ô Paulo, o que aconteceu? Por que você foi fazer isso? Ele não explicou. Ele disse, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Mas por que ele falou isso aqui na palavra de Deus? Porque Deus, ele confunde as coisas, às vezes, a cabeça da gente. Porque quando nós ficamos muito, sabe, irmão, muito grandão, a gente fica muito orgulhoso com as coisas e a gente ultrapassa os limites. E a glória de Deus fica em vão. A gente quer glória para a gente. Muitas vezes é isso. Deus chamou Samuel porque Samuel tinha uma missão e Deus conhecia o coração daquele menino. Assim como foi com Davi, assim como foi com muitos, com Moisés. Moisés, você conhece a história de Moisés. Olha o que Deus amou. Olha a situação que Deus proveu para que Moisés fosse o que foi. Porque até então, ele estava lá no Egito. Estava bem lá. Era um homem inteligentíssimo. Na estrutura de todo o Egito, ele trabalhou ali com a engenharia do Egito. O que deu na cabeça de Moisés para largar tudo aquilo e andar pelo deserto com um monte de gente atrás dele? Vai explicar o que Deus está fazendo. Aqui no primeiro capítulo da primeira carta de Coríntios, 1 Coríntios 1, olha para você ver. Olha que coisa linda aqui, ó. Não importa quem é a pessoa. Deus não faz exceção de nada. Não faz. Não importa. Deus tem uma missão para você. Ele vai usar você para aquilo que Ele tem chamado você. Então, nós precisamos entender uma coisa. Que Deus é diferente. O chamado de Deus é diferente. Muito diferente daquele chamado que você acha que foi Ele que chamou. Muitas vezes Ele chamou você para uma coisa e você está fazendo outra. É importante você descobrir qual é o seu chamado. Qual é o seu ministério. Qual é o propósito de Deus na sua vida. Cada um de nós tem um propósito. Você tem o seu propósito particular. Mas Deus, talvez, o propósito dele seja melhor que o seu.
É preciso ouvir a voz dele. É preciso entender que aquele propósito seu, mediante a sua caminhada ali, ele está dando certo? Ele está fluindo? Você está feliz? Você está sendo convicto disso? Então, é preciso entender. É Deus mesmo que chamou? Foi Deus mesmo que colocou você ali? Então, o chamado de Deus é importante, é específico, amém? 1 Coríntios 1, versículo 27, olha só. Paulo ali falando com a igreja de Coríntios, acerca da vocação, né? Acerca da vocação dos santos, ele diz assim, ó, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Preste atenção no que ele está falando aqui. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre conhecimento. Pelo contrário, ele fala aqui, ó, Deus escolheu as coisas loucas neste mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo para desprezadas aquelas que não são, para seduzir a nada as que são. Deus faz aquilo que é soberbo, aquilo que é orgulhoso demais, ele abate aquilo. É por isso que a Bíblia diz que Deus exalta aquele que se humilha. Deus abate aquele que se exalta. É por isso que a Bíblia diz isso. E o chamado está dentro de cada um. A Leomara foi chamada para louvar, né? E vários aqui. O irmão Milton foi chamado para ministrar a palavra, o pastor vai dirigir a igreja, a obra. Deus colocou uma vocação dentro de cada pessoa. É preciso que aquela pessoa entenda o chamado dela e se coloque no lugar de servo. Servo. A palavra servo é muito forte, irmão. É muito forte. Quantas vezes a gente fala que é servo de Deus, mas quantas vezes a gente muda o traçado da nossa vida? Deixa de ser servo para querer ser Senhor. Quantas vezes aconteceu isso? Quantas vezes? Com tantas pessoas aqui. Muda o significado da palavra e quer ser Senhor ao invés de ser servo. Jesus, em momento nenhum na sua vida, ele se colocou numa posição acima dos outros. Lá antes de se entregar para ser morto, para salvar o mundo, ele fez uma coisa que arrebentou com todo mundo. Jesus fez algo que assombrou todo mundo. A ponto de um discípulo falar, não, o meu pé você não vai lavar, não. Por que Jesus lavou os pés daqueles discípulos? Um gesto de humildade. Foi um gesto de humildade. É um gesto de falar assim, eu sou com você, você é comigo. Naquele tempo, a palavra servo, o servo, o escravo naquele tempo, o escravo, ele colocou numa posição de escravo. O escravo naquele tempo tinha várias classes de escravo. Tem aquele que servia no templo, aquele que servia na casa, aquele que servia no pátio da casa, aquele que servia, né, a refeição. Então, e tinha aquele servo que ficava na porta de entrada das casas com uma toalhinha, né, para lavar o pé daquele que chegava. Aquele anfitrião dava um banquete, uma festa. Então, os convidados chegavam, aquele servo, aqueles escravos, eles estavam ali para lavar os pés daquelas pessoas convidadas. Então, Jesus colocou nessa posição de escravo, de servo. Né? Ele veio para uma função, para servir. Você veio para servir? Você está servindo? Até que ponto você serve? Até que ponto eu sirvo? A gente cai de todas as maneiras. Precisa estar muito longe para cair, não. Basta estar de pé. É verdade ou não? Basta estar de pé. Neste caso, por exemplo,
as consequências de Samuel, quando ele ouviu a voz de Eli, ele não foi uma coisa drástica para ele. Por quê? Porque Eli era um sacerdote. Embora Eli estivesse vivendo uma vida um pouco negligenciando um pouco a voz de Deus, ele negligenciou a voz de Deus. Ele não deu ouvido muito para a voz de Deus. A questão dos filhos dele. Se você ler a história, você vai ver que os filhos de Eli eram um negócio terrível, né? Eli não ouviu. Eli não ensinou, ele não ministrou sobre a vida dos filhos. Sendo ele um sacerdote, ele precisava fazer a obra de Deus na vida dos filhos dele, a família dele. Ele foi chamado para ser um sacerdote no templo. Sacerdote era aquela pessoa que foi chamado para interceder pela pessoa mediante a Deus. Ele apresentava a pessoa para Deus. Vem aqui, Severino. Severino, vem aqui. Sacerdote é isso. A pessoa chegava até ele com uma necessidade, buscando algo de Deus. Então, o sacerdote apresentava o problema dele para Deus. Era esse o problema, a função do sacerdote. Intercedia pelo povo mediante a Deus. Severino, você é um bom artista. Profeta, você talvez já sabe. Quem faz a TEC? Quem faz a TEC? Levanta a mão. Quem faz a escola sabe. Profeta é aquele que fala para a pessoa o que Deus mandou falar. Esse é profeta. Né? Muita gente está procurando a voz de Deus na voz do profeta. Quantas pessoas eu conheço que faz isso? Até paga para isso. Quanto que é? Para ouvir uma abobrinha, para ouvir uma direção errada, uma direção forçada, uma direção que não é a direção que Deus deu. Quantas vezes eu vi pessoas que ficam ali no rádio querendo ouvir uma pregação lá, algum determinado pastor, um determinado homem de Deus, uma mulher de Deus, pregando ali na televisão, esperando ouvir dela uma palavra para você. Tudo que está ouvindo lá, se for de Deus, é bom. Agora, uma palavra para você é diferente. Ouvir Deus falar é muito diferente. Deus pode até falar. Falou na boca da mula lá, profeta. Deus pode até usar dessa situação para falar com você. Com certeza. Já aconteceu comigo. Eu estava nessa avenida aqui que vai para o mercado. Eu estava nessa avenida aqui. Como é que chama essa avenida aqui? Vocês já ouviram? Não. É aqui, essa avenida que vai. Sai ali do trevo, vai lá para o mercado. Estava ali, estava um negócio de pescaria lá embaixo. Uma casa de pescaria. Eu estava lá dentro, escolhendo um acessório lá, anzol, essas coisas. E passou uma pessoa de uma igreja aí. Eu não lembro qual igreja que ela era. Eu sei que ele é um homem de Deus. É um homem de Deus. E eu estava lá dentro. Eu vi quando alguém passou, mas eu não percebi. Essa pessoa voltou e parou lá na porta. E falou: Pastor Sérgio, eu nunca conversei com ele na minha vida. Faz favor, eu sou de Deus e tenho uma palavra para você. Aconteceu comigo. Até gelei, irmão. Eu até gelei. Não é fácil, não. Quando você depara com uma situação dessa, alguma coisa acontece. Né? A estrutura sua, acho que estava ruiu. Eu até gelei, irmão. Sinceramente. Um arrepio de cabeça ao pé. Eu falei: pois não. Deus tem uma palavra para mim? Pode falar. Eu cheguei até perto dele e colocou a mão no meu ombro e falou. Eu ouvi? Eu não ouvi. Por que eu não ouvi? Porque foi um homem que falou. Mesmo eu sentindo tudo aquilo, mesmo eu estar sentindo tudo aquilo que eu senti, aquele arrepio, aquela coisa esquisita que aconteceu comigo ali, eu não ouvi. Por quê? Porque eu conhecia a vida daquela pessoa. Eu não conhecia a gente falar, conversar com ele, mas eu sabia quem ele era. Agora, por que o profeta não ouviu a mula? Porque a mula nunca falou, ela falou aquela hora. Aí, não sei também.
Mas aconteceu comigo. Mas era Deus que estava falando. Por que eu não escutei? Por que eu não escutei aquela voz? Era Deus que estava falando. Se eu tivesse ouvido aquela voz, muita coisa que aconteceu comigo nesses 3 anos não teria acontecido. Nunca teria acontecido. A gente passa por tanta coisa, que o amanhã ele vai vir. O presente está. O passado não volta mais. Ah, se eu tivesse ouvido a voz de Deus, e era Deus que estava falando. Eu só não acreditei porque era aquela pessoa que estava falando. Mas aí veio tantas coisas na minha cabeça, no meu coração, na minha mente, que me deixou perturbado por um momento. Eu fiquei anestesiado por um tempo, sem saber o que estava acontecendo, mas era Deus que estava falando. Está vendo você, as coisas de Deus como é que são? Ela incomoda, ela traz um retrocesso dentro de você. Às vezes a gente fala o que Deus está mandando falar e as pessoas não assimilam. Por quê? Será que a gente não tem autoridade? Será que a gente não é mensageiro de Deus? Todos aqui são mensageiros de Deus. A sua boca é boca de Deus. A nossa boca é boca de Deus. Só que aquilo que sai dela precisa vir de Deus. Esse é o problema. O que sai da nossa boca tem que ser de Deus mesmo. Pode ser da sua mente, pode ser sua mesmo, pode ser do diabo. Porque a palavra de Deus fala, em João 8, 44. Muita mentira é do diabo. Se aquilo que você ouviu não está de acordo com a palavra de Deus, Deus nunca vai fugir da palavra dele. Ele falou, está falado. Se não tiver em concordância com ele, com a palavra dele, é mentira. É do diabo. Você está sendo enganado. Por você mesmo e pelo diabo. O diabo faz isso. Ele engana você sem você perceber. Ele é sagaz. A Bíblia fala que ele é sagaz. Ele não é brincadeira, não. Naquele dia, eu ouvi aquela palavra de Deus e não dei ouvido. Porque pela vida da que a pessoa vivia, eu troquei as coisas de Deus pelo questionamento meu. A pessoa está falando, era de Deus, está falando para você, e você não escuta porque aquela pessoa, você acha que aquela pessoa não é apropriada para falar aquilo para você. Você quer ouvir de Deus mesmo. Eu conheço pessoas que iam atrás de profeta, até pagava para ouvir o que Deus está falando. Eu não sei para que isso, mas eu conheço pessoas assim. Não está certo. Abra a Bíblia. Eu gosto sempre de falar isso. Você quer ouvir a voz de Deus? Quem quer ouvir a voz de Deus? Abra a Bíblia e leia na sua voz. Você vai ouvir a voz de Deus. Deixa ela entrar lá dentro. Assimila isso. E fala assim, obrigado, meu Deus, por essa palavra. Todo dia de manhã, antes que o dia nasce, eu estou acordado. Estou orando. Meu filho sai de madrugada para trabalhar. Faz um barulho no portão lá, eu já acordo na hora. Eu começo a orar pela vida dele, pela vida dos filhos dele, pela vida dos meus netos, pelo neto do meu filho. Eu oro por ele. Gostou de ver? Eu oro pelo neto do meu filho. Por quem eu oro? Se eu oro por neto do meu filho, por quem eu oro? Pelo meu bisneto. Eu estou orando todo dia. Agora, essa oração tem poder? Tem. Mediante a ação, mediante a minha ação, eu oro e ajo de acordo com o que eu orei. Não adianta nada eu orar e escabelar. Não adianta. A voz de Deus é diferente. As pessoas sempre perguntam, como discernir a voz de Deus? A voz de Deus é percebida
no nosso espírito. Essa situação é interessante. A gente vem na igreja todos os final de semana, todos os dias de culto, a gente está aqui. Bom, procura estar, né? Tem gente que troca as coisas de Deus por tudo de nada. Isso eu não vou falar, porque eu já fiz isso também. É verdade. Eu tenho que ser realista. Verdade. Eu sou mentiroso se não for verdade. Fala a verdade. Então, a gente, assim como outros também fizeram, trocaram as promessas de Deus por coisa boba, um prato de comida, um prato de lentilha, prato de guisado vermelho. Como Esaú fez isso. Trocou. Qual a finalidade dele trocar? Ele estava com fome. Ele precisava comer um pouquinho daquela canja ali. Ele precisava trocar. Acontece que ele foi atingido no alvo certinho. Jacó acertou o alvo dele. Então troca comigo o seu direito, primogenitura. Ele trocou, ele não deu valor. A voz de Deus é isso, quando ele não dá valor, a gente faz burrada, faz besteira. Essa é a realidade. Quando a gente não dá ouvido para a voz de Deus, nós fazemos besteira. Nós fazemos burrada. É verdade ou não? Acontece com você isso? Eu achei que isso acontecia comigo, mas tudo bem. Então eu sou como você. Glória a Deus. Deus sempre se opôs a repartir com nós o que Ele quer. O que Ele quer para o pastor Gesiel, pastor Mauro, Ele quer para Ellen, Ele quer para tudo. De igual modo, sem exceções, ou qualquer outra situação, Deus não olha para isso. Deus não olha. Né? Ele sempre clamou, chamou para salvar, para libertar, para restaurar. Sempre chamou. Se Ele me chamou para o ministério, chamou você, Ele tem a finalidade disso, é para fazer você crescer nisso. Para você também repartir depois o que você recebeu dEle. Deus nunca dá uma coisa especificamente para você, só sua. A não ser o ministério que é específico, né? Tem pessoas que têm um ministério específico que ninguém tem. Infelizmente. Porque Deus conhece o coração da pessoa. Deus conhece o coração da pessoa. Alguma vez, aqui não lembro o versículo agora, o capítulo, mas estavam pregando, Paulo estava pregando, e alguém estava ouvindo e desejou aquilo também. Alguém estava ministrando ali e houve cura, houve milagre naquele lugar, e alguém que estava ali queria comprar esse poder. Queria comprar esse poder, para poder também usufruir disso. Quem sabe a intenção do coração daquela pessoa? Vende para mim um pouquinho disso que você tem. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Você comprar um diploma, você até consegue isso. Você até consegue comprar um diploma, um certificado de alguma coisa. Mas o poder de Deus, você não consegue nunca. Você não vai conseguir nunca. Você só vai realizar aquilo quando você estiver inteiramente convicto que é Deus que está usando você. É Deus que está fazendo. Quando eu vejo uma cura, um milagre acontecer, porque na nossa vida hoje, na igreja hoje, o maior milagre, você já viu aqui? Quem já viu o maior milagre dentro? Eu já vi várias vezes. Eu já vi. O maior milagre que acontece dentro de uma igreja, sabe qual é? É a resposta da sua oração. Deus está respondendo a sua oração, a da irmã Patinha, do irmão ali, do irmão Vitor, a oração do Severa, a oração do Célio, a oração de todo mundo, ao mesmo tempo e respondendo. Isso é milagre. Só Ele consegue fazer isso. Eu ouço a sua oração. Você está falando, ai, Deus, dá isso, meu pai. Eu estou ouvindo porque você está falando, mas Deus está respondendo. E outro dia eu vi um filme que o cara queria ser Deus, Deus deu permissão para ele. Eu fiquei vendo aquele filme. O que vai dar aí? Então ele está, eu não sei, um ator cômico aí, como é que chama ele? Eu não sei o nome dele. Estava vendo o filme.
Deus deu poder para ele responder tudo. Fazer tudo que Deus fazia. E Deus foi tirar férias. Já viu esse filme? Deus foi tirar férias, irmão. Eu achei de rir. Deus foi tirar férias. Engraçado, Deus foi tirar férias. Na Bíblia diz que ele trabalha até hoje. Ele nunca deixou de trabalhar. Meu pai trabalha e eu também. E Jesus falou, já tirou férias da igreja? Já tirei. 3 dias, 4 dias. Mas ele não é fácil, não é? A voz do Senhor. Precisa ouvir. Precisa entender. Detectar que é Ele mesmo que está falando. Detecta. Senhor, é o Senhor mesmo que está falando. Tem gente que coloca Deus à prova. Tem gente que tem feito prova com Deus. Se for o Senhor mesmo que está falando, eu vou esperar até tarde. A hora de manhã, espera até a tarde. Se for o Senhor mesmo que está falando comigo, se não acontecer, porque não é o Senhor. Essa prova aí é muito... É muito vago isso. Deus não é assim. Deus não é assim. Deus não vai falar com você. Outra vez eu estava ministrando lá na casa de recuperação. Tinha um jovem lá que veio do Rio de Janeiro. Esse jovem era terrível. Bom, lá na civilização dele, no lugar que ele morava, ele era terrível. Ele tinha cometido crime lá, tudo. E ele estava na clínica. Então ele queria conversar comigo. Queria ouvir a voz de Deus. Ele veio com uma conversa. Pastor, Deus veio da onde? Da onde que Deus veio? Por que você quer saber? Porque eu preciso falar com ele. Eu quero saber de onde ele veio. Porque se ele veio da onde eu vim, eu não vou falar com ele, não. Aí foi aonde eu fiquei sabendo a história dele. Falei, irmão, ele estava lá onde você estava. Ele continua aqui, onde você está. Ele é Deus. Ele veio no lugar onde você entendeu, aceitou ele. Você já aceitou ele? Então, você precisa aceitar. Eu vou fazer a oração aqui, você vai aceitar. Se você aceitar da boca para fora, o problema é seu. Se for verdadeiro, ele vai falar com você agora. Seja qual for a sua necessidade. Então, foi assim a conversa nossa. Hoje, esse rapaz é um presbítero lá em São Paulo, lá em Taubaté. Ele é um presbítero da Igreja Assembleia de Deus, lá em Taubaté. Ele cometeu crime tudo lá. E ninguém dava nada para ele, nem a família. Ele repudiava a mãe dele. Ele repudiava, ele não tinha nojo da mãe. Porque a mãe jogou ele fora. A mãe, determinada idade que ele sumiu, uma determinada idade, por causa da traquinagem das artes dele, a mãe dele tocou ele de casa, ele ficou no mundo, foi criado como menino de rua, e virou um criminoso. Então, quando eu vi aquilo, falei, Deus, me dá uma palavra aqui. Me dá uma palavra aqui para me falar para esse moço, porque eu não posso sair daqui deixando ele desse jeito. Aí Deus me deu a palavra. Eu orei. Teve o almoço lá, depois do almoço, Deus me deu uma palavra para me falar para você. Foi assim, desse jeito. Aí ele sentou, falei, olha aqui, quando você foi gerado, olha o que Deus colocou no meu coração. Quando você foi gerado, eu usei essa palavra aqui de Jeremias, capítulo 4. Jeremias, capítulo 4. Depois você lê lá. Quando você foi gerado, quando a sua mãe conheceu seu pai, tiveram uma relação, você foi gerado naquele momento. E você foi acalentado muitas vezes, por 9 meses. Você nasceu de parto normal? Nasci, então. Você foi acalentado durante 9 meses. Acariciado. Não sei qual que é a intenção, mas você foi. Você foi esperado, de forma ansiosa. Sua mãe esperou você nascer. O que aconteceu foi apenas um ato de impensado dela, uma revolta, uma ira. Você não pode nunca julgar sua mãe por causa disso. E fui falando, Deus colocou no meu coração aquela coisa, tudo. Aí começou a chorar. Aí aquele rapaz recebeu um batido de Espírito Santo ali, naquele lugar. Começou a orar em mistério ali.
Uma coisa tremenda aquele dia na casa de recuperação. E é assim que Deus, dependendo da hora, do momento, da necessidade, Deus trabalha repentinamente, sem que você não precise esperar nada. Você apenas tem que estar no lugar que você tem que estar. Só isso. Ouvir a voz de Deus não é simplesmente ficar querendo escutar, querer ouvir o pastor falar. Aí a gente prega, Deus falou com você, irmão? Você fala, amém, Deus falou comigo. Você entendeu? Você está pronto para praticar isso? Para receber isso? Aí que está o problema. Deus está falando e já estamos entrando por aqui e saindo por aqui. Não deixa cair aqui. Então, essa palavra chamado tem muito, é específico. Não é apenas o chamado, não. Deus tem chamado para todo mundo. Independente de você, o que você gosta de fazer. Senhor, eu quero trabalhar na sua obra, na igreja, mas eu quero fazer isso. Tá bom? É assim que a gente fala com Deus. Você tem tanta liberdade com Deus que Ele permite que você fale assim com Ele. Eu quero fazer isso, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso. Deus, eu não quero fazer isso. Ele tem liberdade para falar. Ele entende você. Mesmo você saindo um pouco do normal, Ele entende você. Ó Deus, eu quero estar ali. O que eu quero é estar ali. Mas eu não quero fazer isso, nem isso, nem isso. Ele entende você. Quando você vem, aí você vai fazer pior. Porque Ele vai promover essa situação, fazer reviver esse momento para te curar. Porque você, estando na casa dele, tem que estar pronto para servir. Porque Jesus falou, ninguém que me segue, olha para trás, volta as costas. Não tem jeito. Como é que é essa palavra mesmo? Pega a mão na arada, é isso, né? Ninguém que põe a mão na arada, ninguém. Jesus falou isso. A seara está pronta. O que Jesus quer de nós é que nós sejamos pregadores da palavra dele. Foi isso que ele falou quando ele foi assunto ao céu, né? Ide e pregai. Foi isso que ele mandou fazer. Ele não mandou fazer mais nada. Ele mandou você pregar. Para você pregar, você tem que aprender. Para você ensinar, você tem que assentar para aprender. É isso. Mas glória a Deus, amém? Quantos aqui gostariam de ouvir mais ainda a voz de Deus? Eu acho que, assim que Deus falou comigo, falou muitas coisas. Se for pregar aqui, eu vou ficar a noite inteira pregando. Eu não vou terminar. Porque são tantas coisas, a gente tem que resumir. É mais ou menos assim, Deus, sem exceções, sem imparcialidade nenhuma, não quer saber quem ou alguém, especificamente. Aí ele falou aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, ele não chamou ninguém, pronto. Ele chamou para aprender, amém? Ninguém que esteja pronto para fazer a obra de Deus, prontinho. Não. Ele chamou para ensinar, aprender, do jeito que Ele mandou, não do jeito que você sabe. Amém? Você pode ser muito eloquente, muito inteligente demais, mas Deus não quer saber disso, não. Deus quer saber de humildade, sinceridade, autenticidade. Está certo? Eu acho que essa palavra veio de encontro com a nossa necessidade hoje. Aprender a ouvir a voz de Deus. Samuel, ele não entendeu imediatamente. Por quê? Porque ele não tinha experiência ainda. Aquele sacerdote, ao invés de ensinar a ele as coisas de Deus, provavelmente ensinou a ele as coisas, né, do tempo, para fazer isso, para fazer aquilo, para limpar isso, para limpar aquilo. Porque ele não tinha experiência com Deus. A palavra de Deus ainda para ele não tinha sido revelada. Até que Deus chamou ele. Você entendeu aqui agora? A palavra de Deus vai ser revelada para você quando você ouvir o chamado dele. Aí você vai entender. Samuel imediatamente não entendeu.
Mas lá na frente ele com certeza entendeu. Lá na frente, lá quando ele era um adulto, um homem muito respeitado de Israel, um dos maiores profetas de Israel teve, ele entendeu. O porquê que ele não tinha entendido Deus falar lá? Porque ele não conhecia. Quando não se conhece a voz de Deus, vai ouvir a voz de homens, de pessoas que não tem nada a ver. Muitas vozes você está ouvindo. A voz de Deus é diferente. Muitas vozes eu tenho ouvido. As vozes de Deus é diferente. A voz de Deus você só escuta num lugar. Não escuta na televisão nem no rádio. A voz dele, a palavra dele pode ter. Que você receba, né, no aparelho televisor, no rádio, ou de uma pessoa, do pregador, na igreja. Mas a voz dele, você só escuta uma vez. Quando você abre a Bíblia e começa a ler a palavra dele, você escuta a sua voz falando. É ele que está falando com você. Samuel não tinha isso. Não tinha essa experiência que nós temos hoje. A palavra está aqui. Quando você ora, você fala com ele. Quando você lê, ele fala com você. Amém? Aí você precisa ouvir. Se você quiser receber essa experiência mais uma vez, talvez você tenha recebido já. Vem aqui na frente, o pastor vai orar, nós vamos orar. Espero que você tenha recebido essa palavra, amém? Deus abençoe você. Pastor, obrigado pela oportunidade. Não demore muito. Amém? Sai do seu lugar, irmão. Cadê o cantador? Cadê o cantador? E cadê o cantador? Aquele hino, a palavra de Deus é poderosa, você tem? A palavra de Deus é poderosa, você tem? A voz, você não sabe se está lá? Mas ela está aqui, nessa boca aí. Canta aí. Abre a boca e canta. A voz do Senhor é poderosa, amém? Sai desse lugar que quer receber. Olha aqui, irmão, eu estou aqui pregando, ministrando essa palavra. A palavra veio primeiro para mim. Eu tenho que aprender também a ouvir. Ah, mas o senhor já é experiente. Olha aqui, irmão. Experiência o quê? Ninguém é experiente de nada, não. O momento é o agora. O momento é agora, não é depois, amanhã, outra hora, não. É agora que é o momento. A voz dele é poderosa. É preciso ouvir, amém? Vai, cantador, vai. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Aleluia! Ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz sobre as águas, troveja ao Deus da glória, troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre
as muitas águas. Ouve-se, ó Deus. Ouve-se, ó Deus, sobre as águas, troveja, ó Deus, da glória, troveja, ó Deus, da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Ouve-se, ó Deus, sobre as águas. Ouve-se, ó Deus, sobre as águas. Troveja, ó Deus, da glória. Troveja, ó Deus, da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Toda glória a Ti, toda honra a Ti. Exaltado para sempre, digno do louvor e da adoração. Entregamos a Ti, Senhor, entregamos a Ti. Você ouviu a palavra? Amém? Aleluia? Aleluia. Amém. Aí eu estava vendo o velhinho pregar, eu falei, velhinho é de Deus, rapaz. Eu achei que o velhinho não era de Deus, o velhinho é de Deus. Amém. O velhinho é de Deus, velho. Sabia que você é de Deus, velho. Se eu não for, Glória a Deus, aleluia. Eu estava olhando, a hora que ele começou a pregar, eu falei assim, nossa, mas Deus me deu a palavra igual a dele, como é que faz? Para pregar à noite. Eu falei, rapaz, olha que vê. Eu falei assim, eu fiquei só olhando o velhinho. Falei, o velhinho é de Deus, rapaz. Quem diria, hein? Agora que eu descobri, velho. Aleluia. Uma ótima semana para a igreja. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te ilumine, o Senhor te proteja. Que o Espírito Santo nos guie, nos ensine, nos governe sempre. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimenta o seu irmão e a sua irmã com a paz.